Bom, então nós vamos resolver agora um problema prático de termodinâmica que diz respeito à expansão do ar em uma turbina, certo? Com condições termodinâmicas conhecidas. Então, o problema está aqui em cima e eu vou esquematizar ele aqui embaixo. Bom, então o problema está esquematizado aqui nessa figura, com todos os dados termodinâmicos, e nós vamos então resolver agora. Lembre-se que o primeiro passo na resolução de qualquer problema de engenharia é usar leis básicas da física e depois usar algumas hipóteses simplificadoras. Bom, começamos então definindo o nosso volume de controle, que é a turbina, certo? Onde todas as equações vão ser usadas, ou seja, com relação à turbina. Então vamos escrever aqui a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei básica, para a gente analisar esse problema. Bom, como nós podemos ver, o problema diz para a gente que todo o processo ocorre no chamado regime permanente, certo? Regime permanente, como eu mostrei nos vídeos anteriores, implica que nenhuma propriedade varia com o tempo, certo? Bom, uma das hipóteses é que calor não é transferido entre a turbina e a vizinhança, logo esse termo também é zero. A velocidade de entrada ela é muito pequena quando comparada à velocidade de saída, então nós podemos zerar esse termo de velocidade de entrada, assim como a variação da energia potencial. Aqui, perdão, é só V1, que é zero. Então os termos de energia potencial são cancelados mutuamente. Bom, se nós desenvolvermos a equação do balanço de massa no volume de controle, a massa que entra menos a massa que sai. Se é regime permanente, tanto a massa que entra quanto a massa que sai são iguais, né? Que é simplesmente um M qualquer. Logo, nós podemos reduzir a primeira lei da termodinâmica, nesse caso, para uma equação do tipo H1 menos H2 menos V1 ao quadrado sobre 2. Bom, daqui nós podemos então encontrar a letra A, certo? Nós encontramos daqui que a vazão mássica é trabalho no volume de controle dividido por H1 menos H2 menos, aqui é V2, certo? Que é a velocidade de saída, V2 ao quadrado sobre 2. Bom, o que nós precisamos agora é desses dados aqui, da entalpia. Lembre-se dos estados equivalentes, que quando você tem duas propriedades intensivas e independentes entre si, o estado está determinado. E nos dois estados nós percebemos que o estado está determinado porque nós temos duas propriedades intensivas, ou seja, pressão e temperatura. Então aqui nesse lado nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o estado 1. Estado 1. No estado 1, a pressão P1 é 10 bar, a temperatura T1 é 900 Kelvin, é isso? Certo. Se você for numa tabela termodinâmica para o ar modelado como gás ideal, você vai perceber que a tabela de ar como gás ideal, ele só varia com a temperatura, certo? Porque ele é modelado como gás ideal. Então, se você abre a tabela e vai lá onde está 900 Kelvin, então você vai encontrar o valor de... Então, se você for lá na tabela de ar como gás ideal e procurar pela temperatura de 900 Kelvin, você vai achar a entalpia correspondente, que é de 933,152 kJ por quilograma. Vamos definir então o estado 2. Assim como
para o estado 1, o estado 2 para o gás como área ideal, ele só é função da temperatura. Então você abre a tabela termodinâmica do ar como gás ideal e procura pela entalpia na linha de temperatura onde está 500 Kelvin. Você vai encontrar simplesmente 503,360 kJ por quilograma. Bom, vamos primeiro transformar esta parcela de energia cinética aqui, que está em metro quadrado por segundo ao quadrado, numa forma mais conveniente para cancelar as unidades, ou seja, vamos simplesmente calcular esta fração aqui. Isso é 100, certo? Ao quadrado dividido por 2, metro quadrado por segundo ao quadrado. Lembre-se que nós estamos calculando só a energia cinética na saída, né? Velocidade 100 metros por segundo ao quadrado. Nós elevamos tudo ao quadrado, por isso as unidades estão ao quadrado. Então vamos converter isso para a mesma unidade da entalpia aqui embaixo, certo? Então vamos ver. 1 newton segundo ao quadrado é quilograma metro. Esse segundo ao quadrado com esse segundo ao quadrado, esse metro cancela com esse 2, e você tem 100 ao quadrado dividido por 2, newton vezes metro por quilograma. Mais uma conversão para deixar em quilojoule. Vejamos, 1 kJ equivale a 10 na terceira newton vezes metro. Essas unidades se cancelam. E você tem então a parcela de energia cinética que, fazendo as contas, vai dar 10 kJ por quilograma, certo? Bom, então vamos calcular a vazão máxima diretamente, certo? Então a vazão máxima é simplesmente o trabalho do volume de controle que a turbina desenvolve quando o ar passa, ou seja, quando o ar passa através da turbina, ela produz uma potência de saída, que é 3.200 kW. 3.200. Lembre-se que 1 kW é 1 kJ a cada segundo, certo? Bom, vamos fazer essa conta aqui. H1, 973,152 menos 503,360 menos 10, tudo isso quilojoule por quilograma, porque agora nós estamos na mesma unidade aqui embaixo. Esse quilojoule vai com esse e você vai ter as unidades em quilograma por segundo, que é a unidade de vazão máxima. Bom, fazendo essas contas, você vai chegar no seguinte valor: 7,62 quilogramas a cada segundo. Então essa é a massa de ar que está atravessando a turbina a cada segundo. Bom, a letra B, essa aqui é a letra A, certo? A letra B vai ser calculada da seguinte maneira. Lembre-se que a definição de vazão máxima é densidade vezes a área vezes a velocidade. Como o ar está sendo modelado como um gás ideal, e como o volume específico é o inverso da massa específica, você vai fazer o seguinte: área velocidade dividido pelo volume específico. Aí você vai recorrer à equação do gás ideal, certo? PV é igual a RT. Logo, você vai ter que V é simplesmente RT sobre P. Daqui você tira então que a vazão máxima é a área velocidade dividido por RT sobre P. Isso é igual a P V A dividido por RT. Agora você isola a área, né, e você encontra que a área de saída, a área da saída, é simplesmente RT, vazão máxima, dividido por pressão vezes a velocidade. Lembre-se que nós estamos considerando a área na saída, ou seja, a temperatura é na saída, a pressão é na saída e a velocidade é na saída. Bom, introduzindo os valores, nós chegamos à seguinte conclusão para a área de saída. Pessoal, lembre-se do seguinte:
quando você for calcular essa constante universal dos gases, lembre-se o seguinte, que esse R barra é R sobre a massa da substância em questão. Essa constante universal dos gases com uma base massa é que você vai usar aqui, porque você está considerando o A, certo? Então você vai ter que calcular o R barra como a constante universal dos gases vezes a massa do A, que está tabelado também, se não me engano é 28,97. Tá? Então é isso que nós vamos fazer então. Bom, então vamos cortar as unidades aqui, quilojoule e quilojoule vão embora, Newton com Newton, metro com metro, segundo com segundo, Kelvin, Kelvin, você tem só bar com bar, aí sobra só metro quadrado, que é a unidade de área. Calculando isso aqui vai dar exatamente, bom, isso vai dar aproximadamente 0,1934 metros quadrados. Bom, era isso por esse vídeo, até a próxima.